Estamos hoje trazendo mais um integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Celso Ica, engenheiro eletricista e economista. E ele tem diversos setores que ele participou, ele estuda, ele é uma pessoa bastante ativa nessa área da história do Estado. Sou neto de imigrantes japoneses, né, da província de Okinawa, que vieram para cá desde a época da construção da estrada de ferro. E eles vieram assim, você pode notar que Campo Grande tem uma população grande da colônia, desde esses anos aí da década de 10, é só ir no cemitério Santo Antônio e você vê a quantidade de jazigos que tem daqueles que escolheram o Mato Grosso do Sul, Campo Grande especificamente, como local para viver, criar seus filhos e ajudar também com a sua parcela de contribuição. Pois nessa parte, Celso, que eu gostaria de ter o seu depoimento a respeito da chegada da colônia japonesa aqui no estado, porque ela chega aqui no início do século XX, em 1908, 1909, 1910, para a construção, eles vieram especialmente para a construção da estrada de ferro no noroeste do Brasil. No século passado, o Japão enfrentou muitas crises econômicas, principalmente na mudança do feudalismo, a entrada do imperador Meiji, que é chamado da Restauração Meiji, que foi de 1868 até 1912. Por sérias dificuldades que estava tendo, o Japão começou a incentivar também a imigração. Por outro lado, o Brasil precisava de mão de obra para as fazendas cafeeiras, porque tinha acontecido a Lei Áurea e tinha acontecido também a abolição dos escravos. Ficou um vácuo, né, para a mão de obra. E os fazendeiros, 8 fazendas do estado de São Paulo, perceberam essa evasão, né, de ex-escravos. E como que supriria essa mão de obra? Começou a incentivar a vinda de estrangeiros. Vieram italianos, vieram os espanhóis e os japoneses também vieram nesse vácuo. Eles saíram do porto de Kobe e demoraram 52 dias para chegar aqui no Brasil. Chegaram no Porto de Santos, 18 de junho de 1908, e aqui foram então trabalhar nas fazendas de café do estado de São Paulo. Muitos se desiludiram porque chegaram em fins de safra e eles tinham feito um contrato de 5 anos para trabalhar. E o primeiro ano já seria então muito difícil para começar a pagar as suas dívidas, né? Vendia a ideia de que aqui tinha frutos que davam ouro. Na realidade isso é uma coisa simbólica, porque era o café, né? A base de exportação do Brasil. Então eles começaram, muitos fugiram de fazendas procurando umas novas oportunidades, quando ouviram uma notícia que estava se construindo uma estrada de ferro na região sul do antigo Mato Grosso. Muitos começaram a se aventurar, começaram a se inscrever com empreiteiros em Santos, começaram a descer, passaram também na Argentina, em Buenos Aires, onde lá também existia um contingente que era do mesmo navio, o Cassato Maru, que pararam em Santos e foram de uma leva pequena para a Argentina. Então, desceram pelo Cone Sul, ali no estuário do Prata, eles subiram o Rio Paraná, subiram o Rio Paraguai e aportaram em Porto Esperança. Quando chegaram esse pessoal que havia entrado pelo Brasil, encontraram outros japoneses da mesma província de Okinawa que estavam ali já para trabalhar. De onde vieram esses outros japoneses? Vieram do Peru. A imigração japonesa no Peru, ela é quase 10 anos antes da chegada dos japoneses no Brasil, em 1899, que eles foram para lá, e lá também ouviram que estavam construindo uma estrada de ferro. Eles também vieram, e esse grupo encontrou com outro, e isso foi assim, um incentivo para outros que estavam tentando vir no Brasil, ou se não deram certo nas fazendas, incentivaram também a vir trabalhar na estrada de ferro. Porque a estrada, que é um projeto do engenheiro Emílio Chinor, ele foi feito em 2 frentes. Uma que vinha do sentido de Três Lagoas para Campo Grande
e o outro de Porto Esperança, no sentido a Campo Grande. Eles não sabiam aonde seriam esse ponto de interseção, de ligação, porque eles achavam que seria um ponto equidistante nesses dois trechos. E mais coincidentemente o Schnorr passou por aqui em 1907, em outubro de 1907, ele gostou da cidade, fez questão que essa cidade fosse presenteada com uma estação. E aí, então, a frente que veio de Porto Esperança no sentido a Campo Grande, chegou primeiro que a outra. Aí ela chegou aqui e falou, mas cadê a turma do outro trecho? Estava atrasada no caso. Estava atrasado. E aí eles seguiram, 30 quilômetros daqui à frente, eles na região ali, já hoje no município de Ribas, eles encontraram com a outra frente de serviço. Então, aí fizeram a ligação do último dormente e trilhos, né? Ali na região que ficou conhecido como Estação da Ligação, apenas se ligou, não inaugurou. E por isso que você nos traz aqui uma apresentação aqui de um trilho que faz parte desse momento da ligação. Esse trilho, antes da privatização, eu estive lá na estação de ligação e perguntei para os funcionários onde tinham os trilhos mais antigos. Eles mostraram uma região e eu pedi um pedaço, eles me arranjaram esse pedaço que simboliza muito bem. Isso é um trilho belga, é um trilho Cockerill, e ele veio, na sua grande parte da obra, foi implantado aqui no estado, né? Aqui no trecho, nos dois trechos. E graças a isso aí, ao projeto e início da construção do engenheiro Emílio Schnorr, que é uma pessoa que Campo Grande deve muito a ele, sabe? Porque se não fosse por ele poderia ter escolhido outro local que não por aqui. Mas, lógico, o técnico, como engenheiro, ele tem a sua faixa de tolerância, né? E fez questão de passar por Campo Grande, porque ele foi muito bem recebido aqui, né? Celso, outra coisa que eu gostaria de frisar contigo é esse trabalho manual que foi feito por esse pessoal, principalmente os japoneses, que eles tinham, claro, um conhecimento já disso, mas não tinha maquinário, não tinha tratores para fazer essa estrada dentro desse Pantanal, onde eles mais trabalharam foi aí. É isso que eu gostaria que você nos relatasse, pelo seu sentimento, como descendente deles, como que foi como é que sobra para vocês essa história do sofrimento deles na construção da estrada? A propaganda que se corria lá no estado de São Paulo é que eles estavam oferecendo uma diária em torno na equivalência com o Japão, a um mês de salário de um professor médio, que ganhava bem lá. Sabe? No Japão. E no Japão. Então, aqui ganharia um dia. Um dia, uma diária. Mas ninguém isso. avisou que tinha malária, doenças, né, no Pantanal, animais peçonhentos e outros, né, como onça. Então eles arriscaram, né? Muitos sofreram, alguns pereceram por esse caminho. E então eles vieram assim, mas vinham com aquela oportunidade de querer ganhar dinheiro em 5 anos e voltar, de uma certa forma que eles pensavam enriquecidos. E parece que é o mesmo sentido dos nossos brasileiros, descendentes, que estão indo para o Japão. Agora eles vão também no mesmo pensamento, ficar 5 anos lá e ganhar bastante lá e trazer dinheiro para cá. Quer dizer, hoje está acontecendo o inverso do que aconteceu naquela época. Seus avós vieram para cá com o pensamento de ganhar dinheiro aqui e depois regressar. E hoje são os netos que estão indo e depois voltando. Esse chamado movimento Decasseg, o seu boom foi nos anos 80 do século passado, né? Mas hoje eu estava recentemente até lendo uma notícia que esses movimentos já começaram a crescer novamente, né, lá no Japão. Esse seu depoimento aqui é muito importante para a história do Estado, para a história de Campo Grande, e vindo trazer para uma pessoa que é neta daqueles imigrantes, daquele pessoal, pioneiros que tanto lutaram pelo esse Estado naquele momento tão importante para nós, que essa estrada de ferro foi praticamente uma redenção para Mato Grosso do Sul. Para encerramento desse primeiro bloco, que vamos encerrar, apenas nós ficasse marcado aqui que este momento é importante para a história do Estado com o seu depoimento. Fica aqui registrado que esse momento da estrada de ferro e a presença da colônia japonesa, principalmente de Okinawa, o quanto foi importante para o nosso Estado. Nós te agradecemos e, dando distância, nós voltamos com o segundo bloco.